Olá pessoal, bom dia. O meu nome é Guilherme e eu vou dar prosseguimento, né, ao vídeo anterior que eu havia feito, né? E eu vou prosseguir, porque como eu disse, os vídeos são de curta duração, né? Então eu estou procurando assim passar as minhas ideias aos poucos, assim, né? Então veja, eu havia falado então, né, que os amparadores, os guias espirituais, eles pegam a gente assim, do jeito que nós estamos, né, com os problemas que nós trazemos das outras vidas. Quando a gente desperta para essa realidade espiritual, então eles vão lidar com aquilo ali, né, com o seu potencial e com os problemas que você já traz. Então a gente tem que ir caminhando, né, evoluindo, né, porque é questão da evolução, né, evolução espiritual, né, tá certo? Então olha, gente, eu estou procurando conscientizar assim aquelas pessoas que estão interessadas, porque quando você desperta, a coisa acontece assim, né? Semelhante a outras pessoas também, né? Que eu já conheci. Então, olha, eles testam a pessoa até o limite, tá certo? Até onde você aguenta, né? E às vezes até onde você também não aguenta, assim, né? Então, esses são os guias espirituais, assim, aqueles que são mais próximos da gente, assim, né? Porque tem muitos espíritos amigos, assim, digamos, né? Mas aqueles que são mais responsáveis pela nossa evolução, assim, e tal, né? Tem alguns que são mais próximos da gente, né? Que nos conhecem melhor, assim. Então eles testam até o limite máximo, assim, né? Então veja, é, eu também vou aproveitar assim, né, já que eu consigo perceber algumas coisas que outras pessoas não percebem, né? Passar também assim algumas ideias assim, né? Dos fenômenos assim, né? Então veja, certa vez assim eu fui bombardeado, porque é bem assim, é um bombardeio mesmo, né? Para dizer bem o português claro assim, né? A gente é bombardeado. Então quem tem mediunidade, percepção dessas coisas invisíveis assim, é assim todo dia, né? É a vida de quem tem essa percepção, é 24 horas assim, né? Então nós somos bombardeados assim, né? Então tem épocas assim que a gente é mais bombardeados assim, né? Final de ano, por exemplo, né? Época de carnaval, tem certas épocas assim que digamos que a bruxa está solta, digamos, é a expressão que o pessoal costuma, né? E outras épocas também do ano assim, mas tem épocas em especial assim que a gente é bombardeado, né? Tá certo? Numa dessas aí assim, quando eu morava num outro bairro aqui, eu levei um bombardeio desse assim, porque isso é constante, né? Aí numa dessas situações assim, um bombardeio desses assim, né? Já na hora que eu fui dormir de noite, eu costumava na época assim, dormir num colchão, né? E eu deitei e eu percebi a presença de gente no quarto, assim, né? O que é comum, assim, né? Mas eu percebia que tinha gente no quarto, assim, né? E eu estava com o estômago, assim, aquele bombardeio terminou dando problema no meu estômago, assim, né? Aí, ao deitar assim, eu senti quando foi introduzido alguma coisa que parecia um cano, assim, pela garganta, bem aqui, assim, porque aqui nós temos um chakra, né, que é o chakra laríngeo, mas são coisas assim que novas, assim, naquela época para mim eu ainda não tinha passado por esse tipo de experiências, né, mas a gente sempre se depara com situações novas, assim, né, inusitadas, né. E eu senti quando introduziram um cano por aqui, um tipo de um cano, que foi até lá no estômago, assim. Eu vi quando aquilo foi introduzido, mas percebi aquilo perfeitamente, assim. Percebi aquela presença daqueles espíritos, assim, né? Eu chamo de pessoas, né? São os espíritos, né? Mas eu vi quando aquele pessoal colocou um cano, assim, né? E foi até o estômago lá. E aquilo ali sugava, né? Succionava, assim. E aquilo terminou aliviando, assim, né? Até que eu peguei no sono, mas eu percebi perfeitamente quando aquele cano foi introduzido ali, né? Então, é, são auxílios assim que o pessoal presta assim nessas situações assim, porque veja, né? Que nem eu disse, né? A gente, à medida que você vai entendendo, né? Mas é um bombardeio mesmo, assim, né? É uma coisa para valer mesmo, assim, né? À medida que você vai entendendo, você vai compreendendo, tem coisa que está, às vezes até além das nossas possibilidades de suportar, né? Tá? Então, olha, curiosamente assim, também que nem eu falei na época, era coisa nova para mim, quando certos fenômenos assim, né? Já perto da minha casa, eu estava projetado, fora do meu corpo físico, assim, e eu
conversando com gente assim, fora do corpo assim, eu percebi que a voz, a minha voz, saía pela testa. A voz, né, não é assim, voz articulada, verbal, que nem eu estou fazendo agora aqui, através da boca. A voz sai pela testa. É o mais comum, assim, né? Que o pessoal chama de diálogo transmental, assim, né? A conversa é pela testa, telepaticamente, assim, né? Quando nós estamos projetados fora do corpo, na condição de espírito, assim, né? Tá? Tem pessoas que não falam projetado fora, assim, falam articuladamente fora do corpo, mas não é o comum. Normalmente a voz da gente sai pela testa. Tá? E também tem essa questão da clareaudiência, da gente ouvir, você vê, né, a clarividência, tem a questão de ouvir, assim, né? Às vezes você ouve os espíritos falando assim, né, perfeitamente. Se você ouve, é algo bastante interessante, assim, bem interessante da gente observar esses fenômenos assim. Porque às vezes você ouve também o obsessor falando, né? Às vezes, e você ouve bem claro o que ele diz assim, seu filho da puta, né? Tipo assim, mesmo assim, aquele obsessor, né? Obviamente que aqueles bons espíritos não vão xingar você, mas às vezes você ouve coisas assim, né? Aquele palavrão assim, bem, e claramente, bem, né? Certa vez aqui na escrivania do meu quarto ali, eu estava lendo assim, eu estava lendo um livro e de repente eu levantei a cabeça assim, né? Na minha frente assim tinha um espírito de uma garota assim, né? Conversei com o outro do lado, o outro eu não conseguia ver assim, né? Mas a garota eu percebi ela perfeitamente assim na minha frente. Só que eu acho que ela não estava percebendo que eu estava vendo ela assim, né? E eu ouvia, eu estava vendo ela assim e ouvia ela conversar com o outro com quem ela falava assim, que estava ao lado dela, eu não conseguia ver, mas ela eu via perfeitamente, era uma garota assim, né? O espírito de uma garota assim, né? Tá certo? Como eu disse, eu levantei assim, eu estava lendo, né? Eu levantei a vista assim, bem na minha frente, ali na escrivaninha, no meu quarto assim, né? Tá certo? Então eu ouvia, né? O espírito daquela garota conversando, porque isso é muito comum, os espíritos estão aí, né? Tá certo? Então existe essa questão de você ver, assim, às vezes você vê em preto e branco, assim, tal, né? Agora, comigo, pelo menos, acontece assim, né? Eu já vi em situações assim, a minha clarividência abrir e eu ver colorido, assim, eu ver aqueles espíritos assim, com roupas assim, coloridas, assim, né? Tá certo? Então, o que comigo não é muito comum, mas já aconteceu de eu ver, por exemplo, assim, a minha clarividência abrir, porque a gente não está vendo os espíritos toda hora assim, então, né? A clarividência abre e a gente vê assim, né? De vez em quando aqui, depois fecha de novo, né? Tá certo? Então já aconteceu de eu ver assim, os espíritos trajando roupas coloridas, assim, normais, que nem nós temos aqui, usamos aqui, assim, mas comigo não é muito comum. Normalmente quando eu vejo assim, em preto e branco, né? Assim, mas ver os espíritos, mas não vê colorido assim, né? Tá certo? Então, em decorrência do vídeo ser de curta duração, né, eu vou estar encerrando esse vídeo aqui e em outros vídeos assim eu vou dar prosseguimento então a esses comentários, né, relatos assim, comentários que eu venho fazendo, tá certo, gente? Tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.